Olá, amigo cooperativista e produtor rural. Estamos de volta com o nosso programa Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Acompanhe os principais destaques do programa de hoje. Frente Parlamentar da Agricultura Familiar do Planalto Central apoia os produtores de alimentos. Seminário realizado em Santa Catarina analisa os motivos que dificultam a reforma tributária. Sistema de plantio direto de hortaliças completa 20 anos na cultura da cebola. Em Santa Catarina, municípios exportadores terão maior retorno no ICMS recolhido. Com o decreto 119, isso passou a ficar 10% aonde tem a matriz, no caso onde tem o município que tem o porto, que exporta, e 90% vai ficar nos municípios onde tem a produção. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Sicoob. Sua vida financeira diferente. Faça parte. Fertilizantes Fecoagro. Mais tecnologias no campo, maior produtividade e rentabilidade ao agricultor. Alguns alimentos como arroz, feijão, frutas e legumes não podem faltar no nosso prato, certo? Você sabia que 70% deles são produzidos por agricultores familiares? São milhares de famílias trabalhando no campo. E para apoiar agricultores como o seu João e a Dona Maria, que produzem alimentos, a Frente Parlamentar da Agricultura Familiar entrou em cena. Saiba o que aconteceu numa reportagem do programa Tribuna Rural. Essa audiência está sendo um sucesso. Vieram agricultores de vários locais do Brasil, de locais distantes, e isso mostra a confiança que eles têm, a esperança de que esse novo parlamento e esse novo governo olhem com um outro olhar para o agronegócio e a agricultura familiar. Com certeza, inclusive a presença da secretária da família, Ângela Gandro, foi muito importante para nós, porque ela também colocou a sua estrutura no Ministério dos Direitos Humanos, da Família, da Mulher, à disposição para que a gente possa olhar por essas famílias que tanto contribuem para o desenvolvimento do nosso país. A agricultura familiar é uma agricultura que gera muito, mas está sendo esquecida. Só lembram do agronegócio porque ele gera divisas para exportação. Agora a agricultura familiar coloca comida no prato do cidadão todo dia, né? Então hoje nós somos responsáveis por 70% de toda a alimentação que está no prato vem da agricultura familiar. E isso é muito importante porque gera renda no campo. Nós temos hoje vários programas institucionais de compras, onde a nossa cooperativa tem contrato com o PENAI, com o PAPA, com o PA, onde ajuda a escoar muito produto, né? Então, tirando do mercado externo, onde tem oscilação de preço. E esses contratos são muito bons porque fixam o preço o ano inteiro e dá uma garantia de renda para o produtor. O debate sobre a reforma tributária é uma novela que se arrasta por décadas no Brasil, desde a promulgação da Constituição de 1988. A maioria das lideranças entende que é preciso reformar o sistema tributário brasileiro para simplificar a cobrança de impostos e também reduzir a carga tributária, que é muito elevada. Vamos acompanhar uma reportagem do programa Estado de Excelência, que analisa com as lideranças catarinenses os motivos que dificultam a reforma tributária. O sistema tributário brasileiro é muito caro e complexo. É um emaranhado de leis, decretos, portarias e até instruções normativas, instituindo cerca de 90 tributos, cada qual com suas respectivas alíquotas, bases de cálculo, fatos geradores e prazos de recolhimento que ninguém consegue entender. Porque algo tão evidente e tão necessário como é o caso da reforma tributária demora tanto tempo para acontecer? Tem vários motivos.
Acho que o primeiro motivo é que, de fato, nunca foi prioridade de nenhum governo a reforma tributária. Eu mesmo tive um governo que apresentou 2 propostas de reforma tributária e, efetivamente, não era uma prioridade absoluta de governo. O governo empenhou pouco capital político no avanço da reforma tributária. Eu diria que isso é uma característica de todos os governos desde a Constituinte. O segundo motivo é que eu acho que tanto a sociedade quanto os entes da federação hoje estão mais conscientes da necessidade da reforma tributária. Do ponto de vista do empresário, quanto mais passa o tempo, mais eles entendem que o sistema tributário atual é insustentável, que precisa ser mudado, ainda que tenha impactos setoriais diferenciados. Do ponto de vista dos entes da federação, sempre houve uma resistência bastante grande do lado dos estados em perder o poder de dar benefícios fiscais no âmbito do ICMS, de ter o seu imposto e poder dar benefícios fiscais no seu imposto. Mas os estados também, acho que entenderam que esse modelo não é mais sustentável, que o ICMS está condenado a ser um imposto cada vez menos relevante. Tanto é que, na semana passada, todos os 27 secretários de Fazenda dos estados do Brasil assinaram uma carta pedindo para substituir o ICMS por um bom IVA sem benefícios fiscais, na linha que está sendo proposto na PEC 45, ainda que com alguns ajustes. A diferença para os outros anos da tentativa de reforma, neste momento, é o ambiente que nós estamos vivendo, um ambiente de mudança. Prova disso é que iniciou-se já com um bom adiantamento a reforma da Previdência e nós acreditamos que a reforma tributária, ocupando-se desse também ambiente político e social, ela pode vir a ser concluída dentro de um modelo que atenda o interesse de todos e, sobretudo, do país. Eu acho que nunca aconteceu porque faltou coragem realmente de encarar, olhar as consequências de todos os lados e assumir essas consequências. Às vezes a zona de conforto, mesmo estando mal, a falta de coragem da mudança faz com que a coisa seja protelada e as coisas não aconteçam. E há uma complexidade de interesse. Ela não é desse jeito à toa. Ela foi criada por pressões de interesse. É uma das cargas tributárias mais perversas na sua formatação. O empresário perde competitividade, o produto dele muitas vezes dobra de preço por causa da carga tributária, e as pessoas mais pobres pagam grande parte dessa conta porque consomem tudo que ganham. Então ela tem uma complexidade, a má distribuição entre União, Estados e municípios. Você tem muitos olhares para a carga tributária. Ela foi montada, não foi por acaso que ela é do jeito que é. E desconstruí-la é uma tarefa muito complexa, porque vai ter que negociar com cada grupo que ajudou a construir isso que está aí. Tudo no Brasil é complicado e difícil, né? Existem muitas correntes, muitos pensamentos envolvendo a parte empresarial e a parte também dos funcionários, dos empregados. Isso torna bastante complicado porque a esfera política quer olhar os dois lados e quando você fica olhando os dois lados, a coisa fica mais demorada. Mas não resta dúvida que é necessária essa reforma, não apenas pela carga tributária que existe, que é pesada, mas também pela burocracia que existe, a dificuldade. Há uma dificuldade muito grande na parte técnica nas empresas de administrar esse emaranhado de normas e leis que tratam da reforma tributária. A aprovação da reforma tributária aí, ela precisa da confluência de todos, sociedade civil, empresária e Congresso Nacional, para que seja aprovada. Então estamos num momento de debate em que a simplificação é muito importante, mas desde que haja o respeito aos parâmetros da Constituição e estamos aí para debater esse assunto. Afeta muitos interesses, né? Ou seja, dos estados, dos municípios, da União. Agora a gente tem certeza que a reforma tributária mais ampla, ou seja, visando uma redução de tributos, é muito difícil no momento desse, onde o custo do Estado ainda é muito pesado. Mas o momento agora é muito oportuno, como é um projeto que está tramitando, é a simplificação dos tributos, ou seja, desonerar as empresas do custo Brasil de prestar contas com suas obrigações tributárias. Todos nós somos a favor do quê? Da simplificação e da redução da regressividade dos impostos, que hoje são mais pesados para quem ganha menos. Então, cobrar imposto sobre renda e sobre consumo é o menos injusto. E, infelizmente, o nosso sistema tributário onera mais a produção, o salário, ou seja, ele é perverso. Por isso, há uma unanimidade, temos que mudar. Não é possível nós continuarmos tendo esse título indesejável
de ser o país que mais cobra tributo, um percentual que rouba a competitividade a nível internacional e sacrifica o nosso consumidor a nível nacional. Então, nós estamos aqui até parabenizar a iniciativa da nossa Federação das Indústrias, onde nós participamos no nosso conselho do COFEM, essa iniciativa de tomar já estar na vanguarda desse movimento para que logo após a reforma previdenciária que se encaminha para o seu desfecho feliz, nós possamos ter também a reforma tributária. E agora confira os assuntos que teremos no próximo bloco. Sistema de plantio direto de hortaliças completa 20 anos na cultura da cebola. Em Santa Catarina, municípios exportadores terão maior retorno no ICMS recolhido. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Sicoob e Fertilizantes Fecoagro. Gente comprometida, entusiasmada, gente que pensa, executa projetos, gente que carrega o peso de muitas responsabilidades. Está aí o DNA da Fecoagro. Somos gestão, produção e comercialização. Temos uma administração sólida, uma indústria profissional e uma central de compras integrada. Carregamos motivação. Formada por pessoas, a Fecoagro é a marca da integração e da intercooperação em Santa Catarina. A vida no campo não é como a vida na cidade. O barulho do despertador é diferente, o cheiro do café, a música. A gente gosta de fazer as coisas de outro jeito, do nosso jeito. Quando precisamos de algo, basta procurar os amigos do Sicoob, que sempre nos deram todo o apoio. Sicoob, o parceiro do produtor rural catarinense. Muito antes do agronegócio ter esse nome bonito. O seu gado merece um alimento de qualidade. Por isso a Fecoagro tem o Cooper Pasto, um fertilizante exclusivo que melhora o rendimento da pastagem. São 2 fórmulas produzidas com as melhores matérias-primas. Cooper Pasto Plantio fornece os nutrientes para o desenvolvimento da pastagem. E Cooper Pasto Nitrogenado garante a manutenção e o teor da proteína do pasto. Cooper Pasto é a energia que a sua lavoura merece. Cooper Pasto está à venda nas cooperativas da Fecoagro. Para crescer forte, as plantas precisam de nutrientes especiais. E a Fecoagro possui a linha nobre de fertilizantes diferenciados que agem em todo o ciclo, porque em sua composição estão os nutrientes básicos como nitrogênio, fósforo e potássio, além dos micronutrientes que são essenciais para as plantas. E a família Nobre cresceu. Chegou agora o Nobre Premium, exclusivo com NPK no grão, aquele da sacaria azul. Nobre é um produto com a marca Fecoagro. Dinâmica e atual, essa é a programação da TV Coop Santa Catarina. Aqui está o maior conteúdo de cooperativismo do Brasil. Somos do agro, do crédito, da educação, da infraestrutura. Somos do social. Tudo que o cooperativismo faz, a gente mostra. Temos uma programação versátil e consolidada. São 24 horas por dia falando da gente, do que fazemos, como fazemos e o que representamos. Para nos ver é só acessar o site da Fecoagro e pronto. Lá está a TV Coop. São mais de 10 anos levando conteúdo cooperativista para os 4 cantos do mundo. Somos Coop em Santa Catarina. O SPDH, o Sistema de Plantio Direto de Hortaliças, é uma alternativa para a agricultura de menor impacto ambiental. O uso de plantas de cobertura mantém o solo sempre nutrido. Confira os resultados de 20 anos de SPDH nas lavouras de cebola. Vamos acompanhar a reportagem do programa SC Agricultura. A produção de hortaliças costuma ser uma atividade com intensa mecanização, revolvimento de solo e utilização crescente de insumos. Ao longo dos anos, essa prática gera erosão, baixa fertilidade do solo e maior custo de produção.
O SPDH, ou Sistema de Plantio Direto de Hortaliças, oferece técnicas para tornar a olericultura mais sustentável. O sistema se baseia no mínimo revolvimento do solo, na rotação de culturas e cobertura permanente do solo. No município de Alfredo Wagner, Valdemar da Silva, produtor de cebola, implantou o sistema há aproximadamente 20 anos. A Ipagre chegou na propriedade do Valdemar lá nos anos 90 através do Microbacias 1, né? E foi quando começou esse trabalho com plantas de cobertura com o Valdemar. E o Valdemar abraçou essa causa de plantas de cobertura e tal. Fato tão relevante que hoje ele tem áreas aqui com mais de 20 anos sem uso de arado, de grade, ou seja, sem revolvimento nenhum do solo. O começo para nós foi muito difícil, assim, ó. Nós tínhamos um terreno muito degradado, então a gente criou uma certa resistência para começar. Mas depois que nós começamos, a partir do terceiro, quarto ano, aí sim, aí que a gente viu que o caminho era esse a ser seguido, né? Teve uma grande melhora na produtividade e, consequência disso, melhorou até a nossa qualidade de vida e tudo, né? Valdemar conta como sua produtividade aumentou depois de implantar o SPDH em sua propriedade. O resultado foi muito bom, né? Nós estávamos com o terreno muito degradado, nossa matéria orgânica era 0,6%. Hoje, atualmente, nós estamos trabalhando de 2,5% a 3,5% de matéria orgânica. Então, o resultado do PSDH foi muito importante para nós. Até acredito que para nós estar na agricultura hoje foi graças ao PSDH, né? Senão nós não estaríamos mais hoje aqui. Aqui eu trabalho para cebola, destinado para cebola 8 hectares. Então eu dividi em 2 etapas, né? 4 hectares eu planto cebola e 4 eu deixo em pousio, né? Que eu faço adubação verde. Então aqui nessa área eu tinha cebola, aí após cebola eu fiz o capim-sudão. Depois do capim-sudão agora já tenho o azevém semeado. Depois em outubro, ali, novembro, crotalária. E depois lá para meado de abril aveia. Então sim, aí cebola. São inúmeras as plantas que o Valdemar já testou, porque além do benefício para o solo, tem que ver também as melhores plantas para o trabalho, para o desenvolvimento do trabalho, para a entrada de máquina depois, né? Então, para o desenvolvimento do trabalho em si, é importante estar testando, não somente a parte de nutrientes, mas também como que vai desenvolver o trabalho com determinadas plantas de cobertura. Vocês podem observar a declividade que tem nessa lavoura aqui, né? Então, a gente já passou por tempos aí, anos que deu um acumulado de 700 milímetros de chuva no mês de setembro, outubro, e que não mexeu nada com o solo. Não arrastou nutrientes, não levou nutrientes embora. E proporciona também a melhor qualidade desse solo, né? Então, a importância é muito grande de manter o solo sempre coberto. A minha produtividade antes de conhecer o PSDH, era de 6 a 8 toneladas por hectare. Hoje nós estamos trabalhando de 25 a 30, 32 toneladas por hectare. Mas sem contar também que nós reduzimos custo de insumos, fertilizante e agrotóxico. Então, podemos aumentar a produtividade, mas ao mesmo tempo diminuir os custos e os insumos. Sérgio vem acompanhando a propriedade de Valdemar com tabelas de custos de produção desde 2014. Ele cita as principais vantagens do sistema. Que são a estabilidade de produção. Hoje o Valdemar já vem de 4, 5 safras, produzindo em média 30 toneladas por hectare. Então o Valdemar está, digamos, numa linha mais ou menos assim de produtividade. Enquanto muitos agricultores, um ano produz 40, outro ano baixa lá para 20 e tal. Não, o Valdemar ele tem uma produção estável, né? A redução do uso de agrotóxicos, o sistema tem permitido para o Valdemar essa redução, né? Que isso reflete lá na redução de custos, né? E também da parte de adubação, de adubo químico, né? Que tem reduzido bastante. Depois de anos de espera, de angústias intermináveis, eis que a lei que define o repasse do ICMS a municípios exportadores foi, enfim, sancionada pelo governador de Santa Catarina, Carlos Moisés. O impacto nas contas públicas já pode ser sentido, mas as prefeituras entendem que só em 2021 será possível dimensionar o tamanho desse retorno. E o programa Cooperativismo em Notícia foi ouvir maiores interessados no assunto.
Produzir alimentos em Santa Catarina é quase uma doutrina. Porque só nós temos agricultores determinados que enfrentam a burocracia pública e o esquecimento social sem jamais baixar a guarda. Mas eis que depois de quase 2 décadas de espera e de um embate político interminável, a questão do retorno do ICMS para os municípios exportadores foi resolvida. A lei, que passou em 2015, recebeu só agora a sanção governamental. Trocando em miúdos, quem trabalha de fato e industrializa ficará com 90% do ICMS gerado. Para o prefeito de Chapecó, Luciano Buligon, esse decreto só oficializa a lei de partilha e que os municípios já sentem o retorno financeiro. Na verdade, ele só regulamenta uma lei que já existe desde 2015 e que já está dentro desses parâmetros de 90% e 10%. Ele só regulamenta, não muda efetivamente nada, porque essa questão já foi solucionada pela lei e, a partir de 2016, os municípios já estão recebendo os 90% e os 10%. O decreto ele só oficializa? Só regulamenta a questão de oficializa por decreto que a lei, que é maior, já fala sobre esse assunto. Os 90% e 10% estão garantidos aos municípios desde 2015. Mas há quem ainda prefira esperar um pouco mais. O prefeito de Ceará, Kiko Canali, e o de Concórdia, Rogério Pacheco, acham que o impacto propriamente dito acontecerá a partir de 2021, quando o retorno de ICMS será sentido de fato. E tivemos uma vitória, pequena, mas era esperado há muito tempo isso. Eu acho que nós, aqui da região produtora, do agronegócio, produz muito, tem muita coisa a se fazer, tem muita infraestrutura que deve ser trabalhada e nós não temos o retorno. É muito bom, o nosso produtor produz, vende, a agroindústria faz o seu produto, exporta, tudo bem, mas o valor que nós deveríamos ter, não temos. Nós temos a questão social, nós temos a infraestrutura, nós temos pontes, nós temos a questão da sanidade animal, nós temos a questão do meio ambiente, que é fundamental, e isso requer recursos. E, para isso, acho que vai ser um valor muito importante. Claro que vai haver debates, vai haver discussões, mas nós defendemos isso é uma grande vitória para o nosso agronegócio do oeste catarinense, posso dizer de Santa Catarina. Mas o impacto que os municípios vão ter será a partir de 2021. Né? Esse cálculo é feito agora, essa análise é feita agora, comparado inclusive com os números que vão ser concluídos em 2019. E essa ampliação do valor agregado dentro da exportação, né, que aí vai ficar para 90% para o município de origem, que industrializa esse produto, ele seria a partir de 2021. Então, esse é o ano que realmente vai se sentir um impacto maior em termos de arrecadação. E aí já dá para pensar em termos de aplicação, investimento, de retorno para a comunidade? Nós temos observado que as empresas, desde 2015, depois da lei, elas já têm adotado, né, dentro do lançamento da sua nota de exportação, que já estão adaptando ao que a lei determinava. Então, a gente já tem sentido algum investimento maior dentro desse contexto, né, de arrecadação da questão do ICMS, e isso a gente tem sentido gradativamente que tem melhorado. Claro que tem muitas ações ainda, né, que a gente pretende trabalhar dentro dessa estimativa de valor que isso vem agregar nas receitas do município. Na Assembleia Legislativa, os deputados defensores dessa mudança agradecem pelo respeito a quem produz. Essas indústrias têm as suas matrizes instaladas nos portos, né? E o que acontecia até antes do decreto? O ICM, agregado em todo o produto, ele acabava ficando 70% no porto, aonde está a matriz dessa empresa, e não aonde estão as plantas, aonde tem o produtor, aonde tem o problema de transporte, aonde tem o problema de infraestrutura toda, onde tem o problema do meio ambiente, onde estão os dejetos dos suínos, aonde as prefeituras precisam ter creche, onde as prefeituras precisam ter assistência à saúde, onde as prefeituras precisam ter escolas, né? E essa receita, mais de 70%, ela não ficava nesses municípios. Ficava nos municípios apenas, segundo os dados que se tinha,
o custo da produção. E o valor agregado ficava no município onde era a sede do porto, né, e onde tinha a sede a matriz da indústria. Com o decreto 119, isso passou a ficar 10% aonde tem a matriz, no caso onde tem o município que tem o porto, que exporta, e 90% vai ficar nos municípios onde tem a produção. Se fez justiça. Mas ainda há uma segunda boa notícia para os municípios exportadores de proteína animal. As vendas internacionais no primeiro semestre em Santa Catarina foram extraordinárias. Quer dizer, já vem mais dinheiro para o cofre das prefeituras. Santa Catarina nunca exportou tanta proteína animal como no primeiro semestre deste ano. Foram milhares de toneladas embarcadas e milhões de dólares nos cofres do estado. E sabe por quê? Porque a ótima sanidade catarinense contribuiu para esse cenário positivo. Nós vimos de 2 anos muito complicados, né? Os últimos 2 anos foram anos que mostrou assim uma dificuldade muito grande, o comércio internacional restringiu muito e tal, né? Esse ano nós tivemos uma virada muito grande, forte, né? Infelizmente baseada num problema sanitário um dos grandes compradores nossos, que é a China, né? Mas, do outro lado, favoreceu o nosso comércio. Então, isso, sem dúvida, não era esperado, mas, sem dúvida, traz bons resultados para a produção, né? O senhor percebe um cenário que se mantém para a sequência? Olha, pela dimensão da questão na China, pelo volume e tudo mais, a gente acha que não é coisa para resolver amanhã. Vai ser ter mais 1 ano, 2 anos, possivelmente, aí desse problema, né? Não quer dizer que isso também a China vai manter essa compra nesses níveis, né, até lá. Mas há uma grande possibilidade que se mantenha até por outras questões de ordem até política, né, internacional, entre China e outros países. E assim se fez justiça, porque agora quem ganha é a sociedade produtiva. Com essa boa notícia para os municípios exportadores que receberão uma cota maior do ICMS, nós vamos encerrando o nosso programa de hoje. Agradecendo mais uma vez pela sua maravilhosa audiência, saúde para você e sua família e até o nosso próximo encontro.